Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Universo Cristão. Nós estamos abordando o tema a armadura de Deus. Então se inscreve aí no canal, dá o teu like, ativa o sininho das notificações e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor Jesus, ok? No vídeo anterior nós vimos a importância de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, certo? Então nós vamos continuar com o mesmo assunto acerca da armadura de Deus e hoje nós iremos estudar o versículo 12 e o versículo de número 13, ok? Nós vamos ler o versículo 12 e nós finalizamos com o versículo de número 13. Então, abra a tua Bíblia, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Glória a Deus. Paulo, ele vem nos mostrando a necessidade de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Exatamente por conta que nós estamos em uma guerra. Nós estamos travando uma guerra no mundo espiritual. E por isso, nós precisamos nos revestir desta armadura, de toda a armadura de Deus. O problema é que muitas pessoas estão esquecendo que quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o mundo, o mundo material, físico, visível aos olhos humanos, Deus também já havia criado o mundo espiritual. Por favor, abra a tua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3. A palavra de Deus diz assim. Glória a Deus. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus. Então preste atenção. Percebam que Deus, Ele não criou o mundo no singular. Deus criou os mundos no plural. E Deus
ele utilizou-se apenas da sua palavra para criar todas as coisas. Deus usou o poder da sua palavra e aí ele foi criando. É por isso que nós cremos pela fé que pelo poder da palavra de Deus os mundos foram criados. Se você estiver com uma tradução moderna, provavelmente vai estar que Deus criou o universo. Mas se você estiver com uma tradução João Ferreira de Almeida, que é a que eu estou utilizando aqui, João Ferreira de Almeida, corrigida fiel aos textos originais, ele vai dizer que Deus criou os mundos, ok? Isso quer dizer que se nós estivermos presos no mundo material físico, visível aos olhos humanos, nós iremos esquecer do outro mundo, o mundo espiritual, que também é tão real quanto esse. E é exatamente disso que nós iremos tratar agora. Nós precisamos entender com quem é que nós estamos lutando. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 4, diz que o grande dragão arrastou a terça parte das estrelas com a sua cauda. Estrela aqui está no sentido de anjos. Então, o diabo ele conseguiu persuadir, convencer a terça parte dos anjos do céu. Perceba que nós estamos lidando contra um inimigo que conseguiu persuadir os anjos do céu e promover uma rebelião contra Deus. Imagina o que esses demônios não são capazes de fazer com simples mortais como nós. Mas aí você deve estar se perguntando, como é que ele sabe que aquelas estrelas são os anjos? Isso é bem simples, irmãos. No mesmo texto, Apocalipse capítulo 12, versículos, nós vamos ler aqui o 7, o 8 e o 9. Ele explica para nós que lá tratava-se dos anjos. Olha só o que é que ele diz, Apocalipse capítulo 12, versículos do 7 ao 9, ele diz assim, ó: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Glória a Deus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra
e os seus anjos foram lançados com ele. Glória a Deus. Então perceba que houve uma guerra no céu. Os anjos de Deus pelejaram contra os anjos do diabo e venceram. E o diabo, juntamente com os demônios, os anjos caídos, eles foram lançados aqui embaixo na terra e estão aqui enganando as nações. Isso quer dizer que qualquer brecha que o ser humano der, ele vai entrar em sua vida e ele vai destruir a sua vida. Ele vai destruir sua família, ele vai destruir a sua vida espiritual com Deus e vai levar você e qualquer outra pessoa que der lugar a ele ao espojadouro de lama. Perceba que Deus revela para nós alguns detalhes importantes acerca do diabo. São os títulos que são atribuídos a Satanás. Ele diz que a antiga serpente, aquela mesma serpente que enganou Eva, chamado diabo. Diabo no grego, diabolos, significa enganador e acusador, e também Satanás, que significa adversário. Então perceba que o que Paulo está falando lá na carta aos Efésios é que nós devemos nos preparar de forma espiritual contra as astutas ciladas do diabo e dos demônios que foram expulsos do céu junto com ele e que estão aqui embaixo na terra enganando as pessoas. Ok? Agora nós vamos entender o que é que Paulo está falando. Volta lá para Efésios capítulo 6 e versículo 12. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos entender este versículo de forma profunda hoje, tá bom? Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue. Vamos entender aqui, preste atenção. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Ou seja, nós não estamos lutando contra algo visível, material, e que você pode pegar com as suas mãos. A nossa luta não é contra os seres humanos. Você não está lutando contra o irmão que se assenta aí no banco da tua igreja com você. Você não está lutando contra seu dirigente. Você não está lutando contra a sua família. Eles podem até serem usados pelo inimigo, mas o seu inimigo não é a sua família, não são as pessoas da rua onde você mora, não são as pessoas que convivem com você no dia a dia. Nós estamos em outra esfera. Nós estamos pelejando contra demônios do mais alto escalão. E é isso
Paulo está falando. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Aí ele vai dizer, mas sim, glória a Deus, mas sim contra principados, contra as potestades. Então vamos entendendo aqui palavra por palavra para a gente, para ficar melhor. Principados é o plural de príncipe. Isso quer dizer que faz parte de um sistema regido por um príncipe. No caso aqui, o príncipe das trevas, Satanás. Ou seja, por trás do satanismo existe um governo, existe uma hierarquia, existe um sistema montado pelo diabo. E a palavra de Deus deixa isso bem claro. Quando o diabo foi tentar o Senhor Jesus no deserto, ele ofereceu ao Senhor Jesus todos os reinos da terra, para que o Senhor Jesus, prostrando, lhe adorasse. Então perceba que o mundo jaz do maligno. O sistema mundano está entregue nas mãos do diabo. Glória a Deus. E ele diz mais: contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Glória a Deus. Isso aqui, no satanismo, essas hostes espirituais da maldade são chamados de dominadores. São os famosos demônios da baixa magia. Eu vou abrir aqui um parêntese para que eu possa explicar para os irmãos o que é o satanismo na prática. O satanismo se divide em dois grandes blocos: alta magia e baixa magia. Então, essas hostes espirituais da maldade estão incluídas nos demônios que frequentam os terreiros de macumba, chamado de baixa magia. Então, por exemplo, o que é a baixa magia? São os terreiros de umbanda, de quimbanda, voodoo, candomblé e assim por diante. Na umbanda cultua-se muito os caboclos, as pombagiras. Você vai ver nos terreiros de umbanda a pombagira Maria Mulango, Padilha. O candomblé cultua muitos orixás. Você vai ver lá nos terreiros de macumba Zé Pilintra, Preto Velho, Tranca-Rua. E os satanistas mudam os nomes para ficar mais fácil de enganar as pessoas. Então você vai ver o pessoal chamando esses demônios de entidades, guias. Outros chamam dizem que existem espíritos bons e espíritos maus. E na verdade, esses demônios são os mesmos demônios que foram lançados do céu aqui embaixo. E não existe demônios bons. Demônio bom é demônio lançado no abismo. Agora pasmem com o que vocês irão ouvir a partir de agora. O satanismo da alta magia
é desconhecido pela maioria das pessoas. E muitas pessoas estão envolvidas até o pescoço no satanismo, algumas no satanismo da alta magia, e entram de cabeça sem saber aonde é que estão pisando os seus pés. O satanismo da alta magia possui 3 braços. Preste atenção, porque agora você vai entender como é que funciona o sistema mundano. Possui 3 braços. O primeiro deles é chamado de irmandade. O segundo é chamado de organização. E o terceiro é chamado de tradição. O que é a irmandade? São os satanistas da alta magia que fazem cultos a Satanás. São responsáveis por cultuar a Satanás. E o satanismo ele está tão evoluído de tal forma que nos Estados Unidos já existe uma igreja feita exclusivamente para Satanás. O segundo braço, chamado de organização, está incluído tráfico de armas, tráfico de drogas e tráfico de pessoas. Nesse braço também está incluído os senhores do mundo, os famosos globalistas, que querem dominar o mundo. Mas na verdade, eles estão preparando a chegada para o anticristo assumir o governo único. Nesse braço também estão os comunistas no mundo inteiro. Vocês estão pensando que o comunismo é uma coisa boa? Estão pensando que comunista é bonzinho? Todo comunista é a favor da liberação de drogas. Todo comunista é a favor da legalização do aborto. E eles são a favor que uma mulher pode abortar seu filho com até 9 meses de gestação. Ou seja, na véspera de ganhar neném, se a mãe assassina quiser assassinar seu filho, é só chamar um médico assassino e ele vai lá e mata de forma brutal e covarde uma criança que já está a ponto de nascer. Todo comunista crê no aborto desta maneira. Todos entenderam? São satanistas, não têm sentimentos. Satanistas da alta magia têm prazer em sacrificar crianças para Satanás, vender órgãos de seres humanos. Para satisfazer as vontades de Satanás. Todo comunista é a favor
da maldita ideologia de gênero. Todo. Esses movimentos sociais, todos eles têm suas origens no satanismo e todos eles estão incluídos neste braço. E tem crentes, até pastores, que abraçaram as ideias desses demônios. O terceiro braço é a tradição, é o que mantém o satanismo de pé, vai passando de geração para geração. Então, são famílias que sustentam o satanismo. De que maneira? São responsáveis por treinarem os próximos bruxos que irão substituir aqueles que morreram. Um bruxo ele é escolhido desde o ventre da mãe. E a mãe fica responsável por treinar a criança até o dia de começar os estudos sobre o satanismo. As mães, elas ensinam para os seus filhos que Satanás é o papai deles. Então eles aprendem desde criança a chamar Satanás de papai Satanás. E elas levam os filhos nas igrejas católicas para mostrar a imagem daquele que chamam de Jesus, que está lá pendurado. E elas dizem para os filhos: olha, aquele é o Jesus que papai Satanás matou. Aí diz: está vendo ele ali morto? Quem é mais poderoso? Jesus que está ali morto, pendurado? Ou o papai Satanás que matou Jesus e venceu a guerra? Aí a criança vai e diz: é o papai Satanás. E assim elas vão sendo criadas e treinadas. Quando chega o tempo de ensiná-las, elas vão passar por 9 graus do satanismo, da alta magia. O primeiro é chamado de grau de iniciante, depois vem os graus de aprendiz. No sexto grau, a pessoa já se torna feiticeiro. No 7º grau, ela se torna bruxo, um sacerdote satânico. E os 2 últimos graus são chamados de graus superiores. Está entendendo com quem é que nós estamos lutando? Existe uma hierarquia no reino de Satanás. Existem 4 principados. Entre eles Satanás, Lúcifer, Belial e Leviatã. Preste atenção, no satanismo, Satanás e Lúcifer não são a mesma pessoa. Ok? Então nós vemos aí, o diabo no satanismo ele representa o fogo, Lúcifer representa a terra, Belial representa o ar, e o Leviatã representa a água. Leviatã é aquele mesmo lá do livro de Jó, ao
Alguns teólogos dizem que ali trata-se de uma espécie de dinossauro. Outros falam que é um demônio. No satanismo ele é um dos quatro príncipes das trevas. A união desses 4 elementos, fogo, terra, ar e água, formam, glória a Deus, um 5º demônio, que eu nem vou falar qual é o nome dele. E nós vemos esse demônio sendo invocado nos desenhos animados, nos filmes. Na minha adolescência, antes de eu conhecer a Deus, eu assistia um desenho chamado Capitão Planeta. E na hora que ele ia se transformar, ele invocava esses 4 elementos. E aí, os 4 elementos davam poder a ele e ele se transformava no 5º.